Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial. Entra na grade de programação Verdades Bíblicas e você está acompanhando mais uma mensagem da série de mensagens a qual iniciamos há 4 meses atrás. Semana passada, aqui no canal estávamos colocando a introdução da mensagem, os vídeos chamada do tema, a qual vocês acompanharam ontem a mensagem sobre Efésios 6, do 10 ao 17, que vai falar sobre a armadura de Deus. E falamos sobre o que Paulo ele tinha conhecimento e o que ele estava vivendo e vivenciando diariamente com soldados romanos altamente qualificados na arte da guerra, e eles trajavam com suas armaduras. Ele vem falando para nós e para Efésios, para os irmãos ali na igreja de Efésios, que ele vai falar assim: olha, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Em outras palavras, ele está falando: olha, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades da maldade. Em outras palavras, ele está falando: a nossa luta é contra demônios que atuam no reino espiritual. Aí ele vai falar que o soldado ele tem que estar trajado por uma armadura. E o soldado romano ele sabia muito bem qual a finalidade dessa armadura, a qual abordamos de forma superficial a cada item dessa armadura. E Paulo ele vai falar: soldado ele sabe manejar bem a espada. Vocês têm que saber manejar bem a espada. Qual espada? A palavra de Deus. Essa é a nossa espada. Nós temos que manejar muito bem isso daqui, pois ela é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Ele fala, assim como o soldado ele recebe um treinamento rigoroso e ele sabe empunhar a sua espada e manejar e atacar com ela, vocês têm que saber e ter o conhecimento pleno disso aqui. Vocês têm que saber empunhar e manejar bem a espada do Espírito. Porque soldado sem espada, ele fica vulnerável. Eu te convido a fechar os olhos para fazermos uma breve oração, para trazermos a presença de Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença nesse momento. Que o Leandro diminua e o Senhor apareça. Que não seja eu, Senhor, mas sim o Senhor fala aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor deseja falar conosco, mesmo que seja uma palavra de correção. Que a tua presença venha superar o clima atmosférico. Manifesta, Senhor, tua presença em fogo, superando o clima atmosférico. O lugar é seu, o ambiente é seu. Fala, nós estamos ansiosos para ouvir a sua voz. Amém. Paulo ele vai continuando enfatizar que, assim como o soldado ele tem que estar trajado, manejar bem, tem outras peças importantes dessa armadura: a couraça, capacete, a espada, o escudo, o cinturão. E ele vai enfatizar de suma importância: os calçados, as sandálias que esses soldados romanos eles deveriam ter. Essa sandália ia
proteger os pés desses soldados. E é esse o nosso tema de hoje: calçados, sandálias. Quero te convidar a abrir em Efésios 6, versículo 15, que vai falar assim: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando falamos de pés, estamos falando de estabilidade do corpo e sustentação do corpo como um todo, equilíbrio para o corpo. Ele é um membro muito sensível. Se caso não esteja calçado, pode sofrer danos, ferimentos ocasionados à sensibilidade no corpo inteiro. O calçado é um item fundamental para os pés, para o proteger e manter a sua integridade. O calçado serve para a proteção dos pés, para diferentes terrenos e diferentes solos. Ele os guarda do solo pedregoso que os podem ferir. E quando os pés tocam nas pedras, é ativada a sensibilidade por conta das pedras. Os calçados também servem para a proteção de terrenos e solos espinhosos, pois os espinhos podem os ferir e entrar na sua pele, causando ferimento e sangramento. Os calçados é uma das peças fundamentais na armadura por conta de sua resistência para diferentes solos e terrenos, sendo assim propício para enfrentar essas dificuldades e obstáculos que se apresentam no caminho. Esta é uma peça fundamental da armadura, que Paulo nos apresenta com certa importância para os pés. Ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, uma peça inspirada no Antigo Testamento, conforme o que o profeta Isaías anuncia. Quero te convidar a abrir em Isaías capítulo 52, versículo 7. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz assim: o teu Deus reina. Os pés na Bíblia têm muito significado. Quando Deus chamou Moisés, ele pediu para tirar as sandálias. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. E diz: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. E o mesmo aconteceu com Josué. Josué, capítulo 5, versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, indicando que Deus queria que eles pudessem sentir na pele a santidade do lugar. Estar descalço tem um significado cultural. Os escravos andavam descalços. Por isso o pai do filho pródigo pediu para que lhe pusessem sandálias nos pés, para que ele não fosse mais um escravo. Ao calçar sandálias, ele é restituído ao lugar de filho. O sacerdote, quando foi consagrado. Êxodo, capítulo 29, versículo 20. E degollarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar dos seus pés direitos, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. O sangue foi aspergido sobre ele na orelha, nas mãos e nos pés, para ouvir Deus, para trabalhar para Deus,
para caminhar nos caminhos de Deus. O sacerdote tinha uma roupa linda, muito bem trabalhada, da cabeça aos tornozelos, porque seus pés estavam descalços ao entrar no santuário, indicando ser ele servo do Deus vivo. O que vemos muito no Antigo Testamento, antes de Cristo, são os servos do Senhor estando descalços: Moisés, Josué e o sacerdote. Mas agora no Novo Testamento, o filho pródigo é calçado, os pés dos discípulos são lavados. Vai fazer menção daquela cerimônia a qual Jesus ele está lavando os pés de seus discípulos. João 13, versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Paulo revela que devemos estar calçados na preparação do Evangelho. Isto porque Cristo já veio, nos libertou, não somos mais escravos. Temos autoridade na casa do Pai. Nossos pés lavados indicam nosso caminho reto diante de Deus, e agora calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, fala da nossa alegria em anunciar o que Cristo fez em nossas vidas e da responsabilidade de proclamar o Evangelho. Nosso primeiro pilar aqui do canal é exatamente isso: proclamar o Evangelho. Salmos 119, versículo 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quer dizer que a palavra de Deus é quem guia os nossos passos. Assim como agora, podemos andar porque somos livres pelo Evangelho e anunciar as boas novas. A função da armadura é proteger, no caso, os pés, proteger de machucá-los. Pés machucados forçam você parar de avançar. A armadura permite que você consiga avançar em qualquer solo, com pedras ou espinhos, não importa. Seus pés estão protegidos. Antigamente, solado do calçado usado na guerra era feito de couro e cravejado para que se prendesse ao chão, dando estabilidade aos soldados. Vemos que essa sandália ela dava estabilidade aos soldados. Durante um combate, também era comum que o exército inimigo espalhasse objetos pontiagudos no campo de batalha. Então, sem um bom calçado, não haveria a proteção dos pés. As sandálias que faziam parte da armadura ofereciam uma grande vantagem àqueles que saíam devidamente preparados para a luta. Pouco adiantaria ao soldado romano estar cingido com cinto de couro e vestido com a couraça de metal, se estivesse com as sandálias inadequadas ou até mesmo descalço. Sem segurança e sem estabilidade nos pés, faltaria a prontidão e a firmeza para correr e atacar. É disso o que trata as sandálias da paz citadas em Efésios. Elas simbolizam segurança e prontidão na hora de pregar as boas novas. Como os calçados romanos, esses sapatos nos protegem no campo de batalha espiritual. Um soldado descalço provavelmente encontrará detritos ou trechos irregulares. Os soldados romanos marchavam por dezenas de quilômetros durante qualquer trecho, e seus sapatos não apenas teriam que conquistar terrenos acidentados, mas causar o menor dano possível aos pés. Nossos sapatos fazem o mesmo. Caminhamos confortados pelo nosso príncipe da paz. O exército romano ele sabia da importância dessa sandália.
E não era fechado, ele era aberto, amarrado, como vai estar aparecendo aqui na tela. E os soldados tinham que ser resistentes. E, segundo os nossos estudos, essas sandálias pesavam. Eles caminhavam por muito tempo. Isso oferecendo a estabilidade e o conforto para os pés, para não causar nenhum tipo de inchaço ou aparecer bolhas. Ao contrário da coturno, a qual as forças armadas elas usam e que quanto mais caminha pode ocasionar lesão no pé. Já a sandália do exército romano não, ele era aberto e facilitava o ar ter contato com os pés e não ocasionar alguma lesão nos pés. Causando lesão nos pés ia comprometer o comprometimento na ação, na peleja, na luta. E ele estaria, de certa forma, desqualificado ou sendo uma presa fácil. Consolar. Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus. Seu jugo é fácil e o fardo é leve, comparado ao calçado que o mundo tem a oferecer. As tropas romanas avançavam em formação. Isso é muito importante de se alentar. Eles não avançavam dispersos. Eles tinham uma formação padrão e já com seus escudos trajados no braço para defender. E além dessas sandálias, eles tinham uma proteção na canela também. Isso não apenas intimida o inimigo, mas eles enfrentariam qualquer ameaça. Colocar cada parte da armadura de Deus é importante, incluindo o ajuste dos pés. Não importa o quanto a terra ceda, Deus nos dá esses sapatos das boas novas de paz, para nos ajudar a permanecer firmes, permanecer juntos e avançar de forma eficaz. Quando o exército romano, eles avançavam de forma bem agrupada em formação, eles tinham 100% de sucesso em suas investidas contra o inimigo. Equipados com a prontidão do Evangelho da Paz, podemos atravessar terrenos acidentados e caminhar longe, espalhando as boas novas. Antigamente, os soldados caminhavam muito por solos de diversos tipos. Assim sendo, eles precisavam de um calçado que os protegesse, além de dar firmeza aos seus pés. Assim, nós temos que pensar qual tem sido o nosso calçado para anunciar o Evangelho, o que tem nos protegido e nos dado firmeza para anunciar a salvação. Calçar os pés é para proteção, para que tenhamos estabilidade, firmeza, para que você não venha escorregar, ser ferido, mancar, e não venha perder a estabilidade e estar impedido de correr quando for necessário, ou de permanecer firme quando necessário. Na época do apóstolo Paulo, os sapatos usados pelos soldados do Império Romano eram chamados de caligae. Elas foram projetadas especificamente para manter os pés dos soldados saudáveis durante os rigores das longas marchas forçadas e eram muito diferentes das sandálias usadas
pela maioria da população. Vemos que tinha uma diferença entre as sandálias dos militares e da população civil. Os sapatos eram feitos de 3 camadas de couro, puxadas para cima e amarradas no tornozelo. A galigai ajudava a proteger contra bolhas e doenças nos pés. É o que acabamos de falar, que ele era muito eficiente nisso daí. Não permitia de criar bolhas ou dar doenças nos pés. Os sapatos da paz fornecem uma base sólida. Os sapatos de um soldado formavam a base de seu armamento. Naquela época, soldados de infantaria do Império dependiam da caminhada como seu principal transporte. Portanto, a capacidade de se mover com facilidade e conforto era uma necessidade para eles. Além disso, eles precisavam ser capazes de dar um passo na batalha sem pensar onde colocaram seus pés. Eles precisavam de uma base sólida para se concentrarem na batalha em andamento. A sandália era muito importante e influenciava também na batalha. Além disso, eles precisavam ser capazes de dar um passo na batalha sem pensar onde colocar os seus pés. Vai falar da proteção da sandália. A palavra preparação, usada por Paulo em Efésios 6,15, vem da palavra grega etoimasia, que estará aparecendo na tela. A palavra etoimasia, nesse contexto, o próprio Evangelho, deve ser base firme para o crente, sendo sua caminhada digna dela e, portanto, um testemunho a respeito dela. A tradução da Septuaginta grega do Antigo Testamento usa a mesma palavra, etoimasia, para transmitir o significado de base sólida. Salmo 89, versículo 14. A justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Assim como a retidão e a justiça sustentam o trono de Deus, a mensagem do Evangelho fornece a base sólida que um cristão deve ter. O Evangelho da Paz nos fornece a preparação ou o alicerce que precisamos para enfrentar as batalhas espirituais da vida. A palavra Evangelho é traduzida da palavra grega Evangelion, que vai estar aparecendo na tela, que significa boas novas. Os inimigos do Império Romano às vezes colocavam objetos pontiagudos no chão à sua frente antes de uma batalha. Qualquer soldado que não usasse sapatos substanciais o suficiente para o ataque logo se veria aleijado ou morto. Embora os sapatos não fossem de forma alguma a parte mais conhecida da armadura do soldado, eles eram vitais. O mesmo é verdade no que diz a respeito da armadura de Deus. O nosso inimigo Satanás, o diabo, usará todas as oportunidades para encher o nosso caminho com distrações e armadilhas. E apenas os sapatos que Deus nos dá como parte de sua armadura pode nos dar a proteção que precisamos para continuar avançando com segurança no campo de batalha. Vemos que esse acessório vital é vital aos pés. Ele nos fornece proteção e estabilidade. O diabo fará de tudo para atacar os nossos pés, para forçar uma parada, para nos atacar de forma violenta e cruel. Ele não poupará esforços para ferir os nossos pés,
para nos neutralizar. A palavra nos mostra que devemos estar calçados aos pés e com calçado resistente a esses ataques. Quando esses inimigos colocavam essas artimanhas, esses objetos pontiagudos de forma antecipada no território, no campo de batalha, era justamente isso, para neutralizar o avanço do exército romano, que ele era altamente treinado, disciplinado e temido pelos seus adversários por diversos motivos. Um deles era a formação que eles tomavam, que isso já fazia o inimigo tremer nas bases. Isso sem falar no espírito de corpo a qual eles tinham bem compromissado. Se eles não fossem companheiros um do outro, esse exército seria indisciplinado. É tanto que tinha punições para soldados rebeldes que não obedecia, não tinha essa devida obediência e respeito aos seus superiores hierárquicos. Castigos cruéis. E eles tinham que ser unidos entre si. Obedecer ao seu comandante. Seu comandante deu a ordem, eles obedeciam sem pensar. Eles entravam no campo de batalha pensando em duas coisas: no seu irmão de farda de guerra que estava ao seu lado esquerdo e direito, pensavam na sua família e principalmente no Império Romano. Eles davam a vida pelo Império Romano. Eles sabiam que estavam lutando por sua pátria. Eles tinham que entrar em formação. Eles sabiam que se não tivessem uma preparação no pé, com uma boa sandália, eles poderiam ocasionar lesões e ser neutralizados. Eles não poderiam combater, e isso o inimigo ia, de fato, ferir um golpe mortal. Paulo, ele vem citando a cada um desses itens. O primeiro a qual abordamos nessa mensagem foi a sandália. Próxima mensagem a qual estaremos abordando mais um item da armadura, que será o que? O cinturão. Eu espero que Deus ele possa ter falado com cada um de vós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.